Bom dia, vamos lá? Hoje a gente continua com o nosso estudo de histologia, tá? Lembrando para vocês, histologia é o estudo dos tecidos humanos. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre o tecido epitelial, né? Só que esse tecido, ele é um tecido que tem muitas características. Então a gente falou do tecido epitelial como um todo, e hoje a gente vai falar de um tecido epitelial, vamos para cá, especial, que é o tecido epitelial glandular, tá? Esse tecido epitelial glandular, ele é um tecido que tem uma característica muito importante para nós, seres humanos, que é a capacidade de produzir secreções. Essas secreções eliminadas pelas glândulas, como as salivares, as sudoríparas, elas têm vários tipos de consistência, né? Mas essas secreções, elas podem ser mucosas. Então, por exemplo, a gente tem um tecido glandular no nariz, a gente tem um tecido que recobre o nosso sistema respiratório, que é um tecido que tem a capacidade de liberar muco. O tecido que está lá no sistema digestório também tem essa capacidade, né? O muco eliminado por essas células é muito importante. E a gente tem células que vão eliminar uma secreção mais serosa, uma secreção mais fluida, né? Como as glândulas sudoríparas, por exemplo. E a gente tem glândulas mistas. A principal característica desse tecido, então, vai ser essa, capacidade de produzir secreções, né? E a maioria das células que formam o tecido glandular, elas são multicelulares. A gente tem glândulas unicelulares também, mas principalmente multicelulares. A classificação dessas glândulas vai ser de acordo com o destino dessas secreções e também com a forma que elas têm. Tá? Então, a gente vai falar aqui em classificações pelo número de célula, unicelulares, compostos por uma única célula, como uma célula caliciforme, que vai liberar secreção, ou pluricelulares, são glândulas compostas por várias células, como a maioria das glândulas, as salivares, as sudoríparas, tá? Quanto à eliminação de substâncias, quanto ao local em que as substâncias que essas glândulas produzem, onde essa secreção é eliminada, aí a gente vai ter uma classificação. Elas podem ter 3 tipos. As endócrinas, gente, biologia, prefixo. Sempre que tiver endo, é mais interno, para dentro, tá? Endoderme, por exemplo, que a gente já estudou, né? Que é o tecido mais interno. As endócrinas são glândulas que eliminam suas secreções, que são geralmente hormônios, diretamente no sangue. Então, algumas glândulas, são glândulas produtoras de hormônio, como os ovários, por exemplo, como a tireoide, são glândulas endócrinas. Elas produzem esses hormônios, secretam esses hormônios diretamente na corrente sanguínea. E aí, uma vez que esse hormônio está na corrente sanguínea, ele vai rodar aí, né, transitar pelo nosso corpo e vai cumprir várias funções. E em alguns a gente tem um órgão-alvo, em outras regulam funções de desenvolvimento global, como, por exemplo, o hormônio da tireoide, que vai regular o metabolismo, tá? Então, hipófise, tireoide, paratireoide, as adrenais, que estão lá nos rins, são glândulas que produzem adrenalina, né? São glândulas que são endócrinas, sua secreção cai direto no sangue. A gente tem as glândulas exócrinas, para fora. Então, são glândulas que eliminam sua secreção para fora do corpo ou diretamente no interior do tubo digestório, e aí essa substância vai acabar sendo eliminada, né, através de alguns dutos. Então, a gente tem as glândulas sudoríparas, né, uma vez que elas eliminam só para fora do corpo. A gente tem as salivares, porque na boca cai direto no tubo digestório. Presta atenção, hein, nessa diferença. Endócrina, então, diretamente no sangue. Exócrinas, como as salivares, pode ser para fora do corpo ou diretamente no tubo digestório, tá? As glândulas sebáceas são as glândulas produtoras de sebo, né, que a gente tem na cabeça, que a gente tem pelo corpo. As glândulas gástricas, que estão lá no nosso sistema digestório, também produzindo muco, né, como eu falei, um muco que é bem importante para lubrificar, para facilitar a passagem do alimento nesse sistema digestório. E as glândulas entéricas lá no intestino, tá? Então, exócrinas. E a gente tem glândulas que são chamadas de mistas. Por quê? Porque elas eliminam secreções de maneira endócrina e exócrina, né? A mesma glândula. Um exemplo disso é o pâncreas.
O pâncreas vai eliminar o suco pancreático diretamente no duodeno, né, que vai auxiliar na digestão, e libera insulina e glucagon, que são hormônios diretamente no sangue. Então, o pâncreas faz essas duas funções. Libera suco pancreático no duodeno, então, diretamente no tubo digestório, essa é a função exócrina, e libera insulina e glucagon diretamente no sangue, essa é a função endócrina. E a gente tem o fígado, que libera a bile no duodeno e libera fatores de coagulação diretamente no sangue. Então, pâncreas e fígados, glândulas mistas. E fígados não, né? E fígado. Pâncreas e fígado, glândulas mistas, tá? Então, essa é a classificação de acordo com o local onde a secreção dessa glândula é eliminada. A composição dessas secreções glandulares, ela vai variar muito. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o pâncreas, que vai, a secreção dele é na forma de proteínas, algumas glândulas que liberam carboidratos, outras glândulas que liberam lipídios, hormônios esteroides, né, que tem essa composição muito semelhante com lipídio. Lembra que a gente estudou essas classes o ano passado, né? A gente estudou os carboidratos, as proteínas, os lipídios, e outras glândulas, como as glândulas salivares, complexos de carboidrato e proteínas, né? Então, que vão auxiliar, por exemplo, no processo de digestão. E as glândulas sudoríparas, um exudato recebido do sangue, então, aquilo que tá, né, é retirado do sangue, então, por isso que a gente retira o suor é mais salgadinho, né, que vem com esse sódio, que é esse exudato que parte a partir do sangue, e as glândulas mamárias, que são glândulas fantásticas, que vão produzir uma secreção que é rica em lipídios, proteínas e carboidratos. Então, o leite materno, que é produzido pelas glândulas mamárias, né, ele é riquíssimo nessas três substâncias. Tanto ele tem gorduras boas, claro, né, lipídios, tem a proteína e tem também carboidrato. Por isso que a gente diz que o leite materno é um alimento completo, né, porque ele consegue abarcar todos esses tipos de nutrientes, tá? Então, glândulas diferentes, eliminando secreções diferenciadas. De acordo com o tipo, né, a forma dessa glândula, então, a parte de onde sai essa secreção, como ela produz essa secreção, ela também pode ter uma classificação. Então, a gente tem as glândulas merócrinas, como essa primeira glândula aqui, que ela produz e elimina a secreção, né? Só sai essa secreção. As merócrinas são as salivares, por exemplo, as sudoríparas, elas não se decompõem para eliminar a secreção, elas eliminam apenas a secreção. A gente tem a glândula apócrina, que ela elimina a secreção, esses pontinhos pretos, mas ela também elimina um pedacinho das suas células, né? Uma parte do citoplasma das células que a compõem sai também. Nesse caso, um exemplo de apócrina é a glândula mamária e as sudoríparas que estão abaixo da axila. Tá? Então, as sudoríparas que estão pelo corpo são merócrinas, liberam só a secreção, e as sudoríparas que estão embaixo da axila são glândulas apócrinas, porque elas liberam também um pedacinho delas, um pedaço do citoplasma vai junto com elas, tá? A glândula mamária também é assim. E a gente tem as glândulas holócrinas, que a célula se fragmenta com a produção da secreção e morre. Então, nas holócrinas, o que que a gente tem? A gente tem a glândula se desfazendo e indo junto, né? A secreção, na verdade, é uma parte dela, né? É ela. Então, as glândulas sebáceas, elas são assim, por isso que elas conseguem formar o sebo, né? Pela decomposição celular mesmo da própria glândula, tá? Esses são alguns tipos de glândulas exócrinas. As exócrinas, elas têm esse canalzinho, né, que é uma abertura para o lado de fora ou para o tubo digestório. Então, elas têm geralmente um corpo aboloadozinho, vai depender, muitas são tubulosas, tem algumas ramificações, né, acinosas, são esses tubinhos mais arredondados, e essas glândulas, elas diferenciam-se na sua forma, mas elas têm uma coisa em comum, que é uma abertura, né, para que a secreção que ela produz seja eliminada, certo? Então, essa é uma glândula linfática, né, que a gente vê os vasos linfáticos e a glândula aqui no meio. Um mapa só para que a gente lembre, né, das nossas glândulas. Isso aqui, esse sistema, né, glandular,
a gente pode falar assim, ele é muito importante. Todas essas glândulas fazem parte do nosso sistema chamado de sistema endócrino, regulam funções muito importantes no nosso corpo, tá, gente? Metabolismo, queima de açúcar, sono. Então, são glândulas que têm uma função muito importante. A gente tem a glândula pineal, o hipotálamo e a hipófise aqui na cabeça, né? As tireoides e paratireoides na região do pescoço, muito importantes o timo, aqui, né? Mais ou menos no meio do peito. As suprarrenais, em cima dos rins, o pâncreas, os ovários e os testículos, formando o nosso sistema endócrino. Então, glândulas responsáveis por controlar funções importantes no nosso corpo e fazem isso produzindo os hormônios, tá? O fígado também, como a gente falou, produz a bile aqui na vesícula biliar, onde ela é armazenada, né, e aí vai ser lançada diretamente no duodeno. Ela tem uma função muito importante que ajuda, né, auxilia no processo de digestão, e ele também vai liberar fatores de coagulação sanguínea diretamente no sangue, tá? A irrigação sanguínea se dá, a parte de trás, né, quem já comeu fígado dá para perceber bem, em uma determinada parte essas veias aqui e artérias, né, elas são mais enrijecidas. O pâncreas, que tem um duto, ó, onde ele vai lançar o suco pancreático diretamente no duodeno, né, e aí também vai auxiliar no processo de digestão, tá? As glândulas salivares, que ficam mais aqui, né, embaixo da língua, as sublinguais e a submandibular. Então, por isso que às vezes quando a gente sente um sabor mais ácido, a gente sente aquela estimulação aqui nas bochechas, né, embaixo da língua, que as glândulas salivares produzindo uma grande quantidade de saliva. E as glândulas que ficam pelo sistema gastrointestinal, todas elas com a função de produzir esse muco, né, que é essa camada que vai proteger esse sistema e vai permitir o deslizamento do alimento com mais facilidade, né? Então, a gente para por aqui, tá certo, em tecido glandular. No nosso momento síncrono, a gente vai discutir algumas questões, né, de saúde, doenças que estão associadas ao mau funcionamento dessas glândulas, tá? E vamos ver alguns exercícios também que estão ligados, como essas questões são cobradas no Enem, tá? Como essas questões de histologia são cobradas no Enem. A gente vai ver algumas questões agora, né? Então, até daqui a pouquinho. Vejo vocês já já.